Bom, vamos lá pessoal, iniciando aqui nossa aula 5, né? Bom, o nosso, nossa última aula a gente terminou assim, ó, podendo acrescentar os x, né? No espaço que a gente clicava, a gente viu que o nosso, nosso, o nosso botão, ele ficava com a margem em cima quando a gente clicava nele e acrescentava o x dentro dele. Então eu mexi no CSS dele e agora está normal. Ele não mais cria mais nenhuma margem. Pronto. E para isso, eu apenas vim aqui e alterei o seu style. Lá no Square, né, que é justamente o nosso botão, eu passei aqui essas novas propriedades de CSS e no Board Room eu passei essa outra propriedade de CSS aqui, o Display Flex, o Display Flex nos dois. Eu passei aqui. E, no, e para ele ficar branco na hora que a gente passa o botão por cima, ó, vai mudar de cor. Ele já está de branco, aí ele muda de cor, fica um cinza. Eu coloquei justamente esse Square Over, ou seja, quando eu tiver com o cursor do mouse em cima do nosso botão, ele vai para essa cor aqui. E a cor do botão agora é branca. E tem uma borda, né, de um PX sólida nessa cor aqui, por isso que ele está assim meio cinza. Ó. Bom, então ajeitei só no CSS, você pode copiar aqui, é só isso aqui mesmo que a gente tem. E vamos agora para a próxima aula, né? Vamos continuar o nosso projeto. Então, a gente parou aqui, deixa eu voltar aqui para um SAPT. Pronto, aqui estamos. Vamos lá, ferramenta de desenvolvimento React. Esse aqui eu dei uma lida, ele só estava explicando como você pode ficar vendo realmente os squares, onde eles se encontram, no caso aqui no Code Sandbox, né, que ele está mandando nós usar, mas a gente está usando aqui o VS Code, então a gente pode usar o DevTools aqui. Basta apenas você vir aqui com essa setinha, ó, clicar aqui, você clica aqui, ó, você consegue ver justamente cada um dos botões, ó, você consegue ver eles. Aqui a linha, aí se eu clicar aqui, ó, tem botões dentro dessa linha, ou aqui, ó, já tem um X aqui dentro, ó, pra vocês poderem ver, tá vendo? Não é praticamente aquilo ali, mesma coisa. A gente pode passar isso aqui. Ele explica aqui, se você estiver usando um navegador, né? Um IDE local, que é no nosso caso, você pode instalar um desses navegador, que no nosso caso é o Chrome, Google Chrome. Mas vamos agora completar o jogo. Até aqui você já tem todos os blocos de construção básicos para o seu jogo da velha. Para completar o jogo, você agora precisa alternar a colocação de X e zeros no tabuleiro. E você precisa de uma maneira de terminar um vencedor, elevando o state. Atualmente, cada componente Square contém uma parte do state do jogo. Para checar por um vencedor em um jogo da velha, o board precisa de alguma maneira de conhecer o state de cada um dos 9 componentes Square. O Square é justamente os nossos botões. Os boards é justamente onde se encontram as linhas da nosso tabuleiro. É o nosso tabuleiro. Como você abordaria isso? Em um primeiro momento, você pode imaginar que o board precisa pedir para cada square pelo stage daquele square. Por mais que essa abordagem seja tecnicamente possível em React, nós a desencorajamos porque o código se torna difícil de entender, susceptíveis a bugs e difícil de refatorar. Em vez disso, a melhor abordagem é armazenar o stage do jogo no componente board, ao invés de em cada square. Vamos lá. O componente board pode dizer a cada square o que exibir passando uma prompt, como você fez quando passou um número para cada square. Para coletar dados de múltiplos filhos ou fazer com que dois componentes filhos comuniquem entre si, em vez disso, declare states compartilhados no componente pai. O componente pai pode passar esses states de volta aos filhos via prompts. Isso mantém os componentes filhos sincronizados com um
sincronizados um com o outro e com seu pai. Elevar states em um componente pai é comum quando componentes REX são refatorados. Vamos aproveitar esta oportunidade para tentar fazer isso. Existe um componente Board para que ele declare uma variável de state denominado square, a qual possui um array com 9 nulls, por padrão correspondendo aos 9 quadrados. Bom, ele pediu para a gente passar um array, ó, componente pi. Então a gente vem em boards, aqui eu vou copiar lá o exemplo, vai colocar aqui const, não entendi ainda o que ele quer, mas vamos lá, square, set square, vamos passar aqui o user state e vamos passar um array de 9, pois é 9 posições, né? Ele vai fazer alguma coisa nas 9 posições. Vamos filtrar fio, esse fio na verdade, por null, que for null. Agora eu não sei se é um filtramento. Pronto, mas é isso aqui. Array 9 fio null. Cria um array com 9 elementos e define cada um deles como null. É um array de 9 elementos, cada um deles é null, ou seja, vazio. A chamada useState, ao redor dele, declara uma variável de stateSquare, a qual é inicialmente definida aquele array. Cada valor no array corresponde ao valor de um quadrado. Quando você preenche o tabuleiro mais tarde, o array square se parecerá com isso. Isso aí mais tarde quando a gente for preencher o tabuleiro. Agora o componente board precisa passar a prompt value para cada square que renderiza. Então vamos lá. Ou seja, em cada square, a gente em value, no value aqui dele, a gente vai passar justamente o nossa variável square, mas com aquele endereço do array. Então vamos lá, value. Agora isso aqui foi engraçado, pois ele não está deixando a gente chamar esse value novamente. Vamos seguir aqui, vamos ver o porquê. Aí ele voltou. A seguir você editará o componente square para que receba a prompt value do componente board. Isso precisará da remoção do próprio monitoramento sobre o value. Ou seja, a gente vai poder tirar justamente isso daqui de novo. Ó. Vamos tirar. Não vai ser mais assim. Vai voltar para o que era antes. Ou seja, está só nos ensinando mesmo. Voltou não, o que era antes. Eu acho que não vai mais precisar da função. Né? Tira aqui a função. Pronto. E agora sim, eu consigo passar o value. Aí o value no... Deixa eu ver aqui o value. Vai ser o square, que a gente acabou de criar, na posição 0. E assim por diante. Deixa eu copiar isso aqui. Ctrl C. Vou selecionar todos os squares. Ctrl D em tudo. Vou lá para o final, vou pular e Ctrl V. Pronto. Agora eu vou voltar aqui e vamos passar outro valor. Fazer um. Mas agora aqui eu tenho que sair e passar de 1 por 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. 8. E no caso são 9, né? Em geral. A seguir você editará o componente square, que foi o que a gente fez, para que receba a prompt value do componente board. Isso precisará da remoção do próprio monitoramento sobre o value do componente square e a própria onClick do botão. Ou seja, foi o que a gente fez. A gente removeu o onClick e removeu aquele value e set value. Aí ficou desse jeito aqui, igualzinho. Pronto.
Nessa altura você deve ver o tabuleiro vazio de jogo da velha. Mais uma vez ele vai estar vazio. Vamos ver. Mais uma vez vai vazio. E se eu clicar não aparece nada, depois a gente tirou aquela função. Esse código deve se parecer com isso, ó. Agora que a gente vai conferir o nosso código. Tá justamente igual, ó. Igualzinho. Vamos lá. Cada square agora irá receber uma prompt value, a qual será x, 0 ou null para quadrados vazios. A seguir, você precisará mudar o que acontecer quando um square é clicado. O componente board agora mantém quais dos quadrados estão preenchidos. Você precisará criar uma maneira para que o square atualize o state de board, já que o state é privado ao componente que o define. Você não pode atualizar o state de board diretamente de square. Em vez disso, você passará uma função do componente board ao componente square, e você fará com que square chame essa função quando o quadrado for clicado. Você começará com a função que o componente square chamará quando for clicado. Você chamará a função onSquareClick. Bom, o que ele está falando aqui? Ó, vamos ver aqui. Ah, na hora que o botão for clicado, ele vai chamar essa função, que essa função aqui vai ser recebida como parâmetro, que provavelmente vai estar por aqui no board. Ó, a gente pode até ver aqui, ó. Ora, deixa eu ver. OnShape, é exatamente isso, ó. Um shift click, ó, hard click, a gente vai criar justamente essa função aqui para atualizar depois, ó, tá aqui, ó. É isso mesmo que a gente vai fazer. A gente vai vir lá, Square, nós vamos passar um clique agora novamente. Na hora que ele for clicado, vai chamar uma determinada função. E que função é essa? Eu vou chamar de on square 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 click. Essa função aqui, ela vai também ser passada como uma prompt. Aqui, ó. Tá vendo? A prompt vem aqui. Pronto, passando uma prompt. Ou seja, além do valor de value, a gente tem que passar também uma função onSquareClick. Tem que passar o valor da função onSquareClick. Então aqui, lá em Board novamente, em onSquareClick, eu vou passar uma função para ela. No caso aqui, a função que a gente vai passar é justamente essa daqui, ó. HandleClick, ou seja, na hora que eu clicar nela, handle click. Vai acontecer algo quando eu clicar nela. Ah, mas não tem essa handle click aqui. É justamente por isso que a gente vai ter que criar, ó. Então, vou colocar aqui function. Vou colocar handle click. Pronto. Pronto, tá aqui. Aí, ó, ele para de reclamar. Não vai acontecer nada, pois a gente não fez nada. Mas agora é só copiar esse aqui e passar para os restantes. Vou copiar aqui square, Ctrl D. Ah, já sei. Vou copiar aqui o valor, na verdade. Ctrl D em todos. Ctrl D, pronto. Agora eu posso caminhar em todos. Vou lá no final. Dou Enter, Ctrl V. Pronto. Agora só a última aqui, que eu tenho que apagar uma, pois eu dupliquei. Mas tá aí. Todas estão chamando essa função. Mas essa função aqui não tem nada ainda, então não adianta nada eu apertar que não vai acontecer nada. Vamos só prosseguir aqui para ver o que ele fala. Agora você conectará a prompt onSquare a uma função no componente board, que você chamará de handleClick. É justamente isso aqui, ó. OnSquare a gente está chamando handleClick, que vai ser essa função onde que fica dentro da função board. A função de prompt square do primeiro componente square. Por fim, você irá definir a função underClick dentro do componente board para atualizar o array square, o qual armazena o state do seu tabuleiro. Ou seja, vamos justamente agora, na hora que a gente clicar em um botão, vamos atualizar o valor de square, que é justamente o valor do nosso botão, ó, que está aqui. Ele é um vetor. Nós vamos criar uma concha aqui, chamada next square. Vou passar justamente o square para ela e o slice. Aumento de slice. Chama de corte.
Então, o next square no vetor 0, na posição 0 no caso, vai receber x, certo? Set square, que é para atualizar o square, vai receber next square. Pronto, ou seja, eu acho que é para pelo menos 0 aqui, a posição 0 tá com x, vamos ver lá. Ó, tá com x. Os outros não vão, tá vendo? Por quê? Porque a gente só colocou na posição 0. Então tá tudo ok aqui a posição 0. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui por enquanto. A sala passou mais de 10 minutos e vamos continuar na outra aula.